Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos agora na nossa segunda aula, que é a aula de geografia, tá certo? Olha só, geografia e a página é 307. Então, abram aí nessa página, tá bom? Que nós vamos ver um pouquinho sobre a rua, tá bom? Então, olha só, 307, né? A rua, certo? Então, inicia da seguinte forma. As cidades podem ser compostas de ruas, avenidas e praças. Você conhece cada um desses locais? Vocês sabem o que é uma praça? Vocês conhecem alguma avenida? Vocês conhecem ruas? Certamente que sim, né? Então, olha só, diz assim: a casa e a escola são lugares que frequentamos diariamente. Para ir até eles, fazemos um caminho. Em geral, nas cidades, esses caminhos são as ruas. Em muitas ocasiões, nos é solicitado informar o nome de nossa rua e o CEP, né? Tia sempre pergunta, né? Vocês moram em que rua? Se não souber a rua, mas pelo menos o bairro, né? Tia quer saber. A gente precisa de para muitas situações. Um exemplo que nós precisamos na sala foi no dia do nosso trabalho em grupo, né? Que aí eu tive que agrupar quem morava perto de quem, né? Para facilitar a vida dos pais de vocês. Então, olha só. O número da casa ou do apartamento, o nome do bairro, do município, do estado e do país onde moramos. Você sabe como é chamado o conjunto de todas essas informações? Né? Como é chamado quando eu digo assim, quando eu junto rua, bairro, número da casa, cidade, né, país, é chamado de endereço. Então, este é o endereço da sua casa, da minha casa, certo? O endereço é um dado importante sobre nós. Ele possibilita que outras pessoas nos localizem e que recebamos cartas e encomendas, né? Hoje em dia, nem tanto cartas, as pessoas não trocam mais cartas, mas encomendas sim. As compras pela internet, as compras no supermercado, né? Tudo exige endereço para que a gente possa ser localizado, né? Que nós possamos receber essas mercadorias na nossa residência. Então, aqui nós temos a foto, né? De uma rua. Essa rua tá bem arborizada aqui, cheia de árvores, linda. Temos aqui de uma avenida, né? Essa avenida aqui é em São Paulo, tá bom? Cheia de carros, ó. E temos a imagem de uma praça, certo? Uma praça bem bonita também. Então vamos para a próxima página. Os diferentes tipos de ruas, né? Tem vários tipos de ruas, realmente. As características das ruas variam muito, dependendo do lugar onde estão e de como são usadas. Nas cidades, geralmente as ruas são pavimentadas e têm calçadas para os pedestres. Há ruas estreitas e largas, para só um ou para vários usos e tipos de veículos. Em grandes centros, é comum encontrarmos ruas com ciclovias, ciclofaixas, né? Que são as faixas para os ciclistas, para quem anda de bicicleta. E com calçadas adaptadas para pessoas com deficiência visual e física. Aquelas que têm as rampinhas, certo? Aquelas que têm o piso, né, emborrachado para as pessoas com deficiência visual, né, para eles saberem por onde eles devem andar. Como ali no Banco do Brasil, tem aquela calçadinha, né, para eles transitarem, né, em segurança. Então, olha só. Aqui nós temos a imagem, né, de uma rua, né? Ó, ela tem uma rampa aqui, certo? E tem as faixinhas, certo? Para que possa, né, facilitar a vida de quem precisa passar por isso. Aqui na nossa cidade, nós temos ali na nossa praça, né, na Praça do José Américo, colocaram agora há pouco as rampinhas. Mas se, por exemplo, uma pessoa que está com carrinho de bebê, né, era difícil para passar porque não tinha as rampas. Então, graças a Deus, né, eles colocaram as rampas. Isso facilita muito, né, a passagem das pessoas que precisam, principalmente os cadeirantes, tá certo? Os cadeirantes principalmente precisam dessas rampinhas para poder estar transitando. Então, olha só. Fora das cidades, no campo, existem outros tipos de rua.
Em muitos casos, essas ruas não têm pavimentação nem calçadas, mas também servem para a circulação de pessoas e veículos, né? Olha só aqui a segunda imagem. É uma estrada de terra, tá vendo? É terra, ó. E aí os veículos e as pessoas transitam por elas. Não tem calçada, não tem asfalto, né? É outro tipo de rua, mas também é uma rua, tá bom? Para vocês verem que tem vários tipos, tá certo? Tem ruas também na cidade, dentro da cidade, que não tem calçamento, tá bom? Então acaba ficando meio assim aqui na terra também, certo? Mas aí aos poucos, né, a cidade vai melhorando e aí vão calçando as ruas da cidade. O nosso terceiro tópico aqui é cuidando das ruas, que é um aspecto importante de ser estudado, que nós temos que cuidar realmente, certo? Porque serve para nós mesmos, tá bom? Se a rua estiver em péssimas condições, vai ser péssimo pra gente. Se a rua estiver em boas condições, vai ser maravilhoso pra gente, tá bom? Até para vocês para brincarem e tudo mais. As características das ruas variam muito, dependendo do lugar. As ruas são um espaço público e todos nós temos que cuidar delas, né? O que é público, todo mundo tem que cuidar. E o que é meu, eu tenho que cuidar, certo? Apesar de muitas atitudes serem de responsabilidade da prefeitura, como a coleta do lixo, a poda de árvores, os reparos no asfalto e a limpeza pública, todos devem contribuir para manter agradável o ambiente que vivemos, né? A prefeitura realmente ela é responsável por coletar o lixo da rua, mas aí, né, você, como morador dessa rua, até como cidadão, né, nós devemos também fazer a nossa parte, né, colocar o lixo no local adequado, certo? Nos dias que o coletor passar, porque aí se passa na segunda-feira eu não posso colocar no sábado, por conta dos animais, das ruas que vão lá e vão destruir, né, as sacolas e vão espalhar o lixo pela rua. Então, isso vai ficar, né, vai servir para mim. O bem que eu faço onde eu moro serve para mim também, certo? Então, olha só. Você também não acha que é bom para todos morar e circular em ruas bem cuidadas? Quem concorda com a tia nesse ponto de vista? Né? Eu acho que todo mundo concorda, certo? Quem é que quer morar numa rua cheia de lixo? Numa rua suja? Numa rua cheia de buraco? Ninguém quer, né? Mas isso também depende do nosso zelo pelo nosso meio ambiente, tá bom? Então vamos ver agora alguns exemplos, certo? Que ajudam, né? Nos cuidados das nossas ruas, nosso ambiente. Primeiro, não jogar lixo no chão. Isso aí é uma regra, né? Apesar que muitas pessoas, inclusive muitos adultos, ainda jogam lixo no chão, nós não podemos fazer isso, certo? Não jogar lixo nas ruas. Respeitar o horário e o local da coleta do lixo, como o tia falou, se é na segunda-feira que o lixo passa, que o coletor passa, então coloca na segunda-feira. Terceiro, usar telefones e bancos públicos com cuidado, sem danificá-los, porque se a gente danificar um material, qualquer benefício, né, que tem na nossa rua, um telefone, por exemplo, um banco, quem vai ficar sem somos nós, tá certo? E quarta e última, não mexer em flores, árvores e canteiros públicos. Porque às vezes as crianças, até os jovens mesmo e adultos, passam arrancando as folhas, jogam no chão, né? Pra quê essa atitude? Isso é uma coisa desnecessária. Então, se tá bonitinho, deixa bonitinho lá, né? Que vai ficar mais bonito sua cidade, sua rua. E não precisa você passar arrancando as árvores, né? Isso é sem necessidade. Então, olha só. 309. Bom, é a nossa atividade de hoje. Primeira questão diz assim: quais dos cuidados com as ruas descritos nesses 4 que tia falou você costuma ter? Comente com os colegas. Como nós não estamos em sala de aula, você vai escrever aqui, certo? Qual é o costume que você costuma ter? Você vai escrever aqui qual é. Bom? Se você faz os 4, você coloca os 4, tá bom? E aí é uma pesquisa, certo? Uma pesquisa bem simples no próprio bairro de vocês, tá certo? Que vocês vão fazer o seguinte: vocês vão, na companhia de um adulto, dar uma volta na sua moradia, no seu quarteirão, no seu bairro, né? Como nós não estamos podendo sair nas ruas,
Vocês já deram muitos voltas aí durante, né, a estrada de vocês aí na rua de vocês. Então, vocês já conhecem a rua e o quarteirão de vocês, tá bom? Então, com base no que vocês conhecem, né, com a ajuda do pai ou da mãe ou de algum adulto, você vai marcar com um X no quadro a seguir o que você observa, o que você sabe, o que você tem na sua rua, tá bom? Então, aqui nós temos um quadro, né? Então, aí tem, ó, edifícios, casas. Então, você vai ler, né, cada palavra que tem aqui. E se você observar na sua rua, no seu bairro, você vai marcar um X, ó, no quadrinho aqui que está, certo? Antecedendo o nome, a palavrinha. Então, tem vários nomes aí, lojas, árvores. Você vai ler e o que você sabe que tem, você vai marcar, tá bom? Segunda questão. Pesquise na internet o que significam os termos CEP. CEP, se escreve assim, ó. C-E-P, certo? Se lê CEP. Então, você vai pesquisar o que significa cada letra dessa, né? Remetente e destinatário. Você vai pesquisar também, ó. CEP, vai pesquisar o que é remetente e também destinatário. Você vai fazer essa pesquisa e vai destinatário. E vai responder nessas linhas que estão aí, certo? Tem 4 linhas. Eu acredito que dá para vocês fazerem, tá bom? E você vai informar qual é o CEP da sua rua, né? No caso aqui da nossa cidade. Você vai informar qual é o CEP de Sumé. Você vai colocar aí o CEP de Sumé. Certo? Pesquisem, peçam ajuda ao pai, à mãe, quem estiver com vocês neste momento, tá certo? É uma pesquisa bem simples, tá bom? Mas vocês vão ter conhecimento, vocês vão saber o que é CEP, destinatário, remetente, né? E saber também qual é o CEP de Sumé, tá bom? Que eu acho que alguns de vocês não sabem. Então, nossa atividade de geografia por hoje é só isso, né? É uma aula bem legal, que é do nosso interesse, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Vocês podem reforçar a leitura dos conteúdos, né? Porque eu tenho que fazer de maneira bem rápida, para não ficar um vídeo muito longo, porque aí, né, fica muito cansativo. Mas aí vocês podem retomar a leitura e caso tenha alguma dúvida, certo? Podem entrar em contato comigo, podem me mandar mensagens, tá bom? Não esqueçam também de registrar as atividades. Vocês vão tirar fotos, certo? E me mandar para que eu possa estar acompanhando, né, o desenvolver de vocês nas atividades, tá bom? Beijo e até a próxima aula.